E aí, meus amigos do YouTube, boa tarde para vocês. Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Doutor Ayata, o 06, o careca bonitão aqui das Minas Gerais, tá? Paixão de todas as meninas daqui, que com bom gosto me elegeram o top dos tops aqui das terras alterosas de Minas Gerais, tá bom? Antes de começar o vídeo aí, eu quero mostrar para vocês um presentão que acabou de chegar para mim aqui, que foi enviado, eu vou falar assim pelo meu amigo, porque o gesto que ele fez é gesto de amigo, tá? Que é o Carlos Edgar Caneco, lá de São Paulo. Ele me mandou aqui, pessoal, 20 caixinhas de chumbo, tá? Do chumbinho rifle premium tipo match, tá? Que é o que a minha arma gosta e com a qual eu disputo todos os torneios meus. Vou, Carlos, se Deus quiser, homenagear você aí com uma medalha ou um troféu ganho com esses chumbos aqui, tá? E me mandou um chumbo aqui que eu tinha muita vontade de conhecer, que é o Promax, que ainda não tem na minha cidade, que eu ouço falar muito bem, e que eu vou fazer um vídeo acerca dele, que com certeza nas minhas 5,5 será bom, porque tem sido bom no de todo mundo. Então eu agradeço demais, Carlos, brigadão por esse gesto, Deus te abençoe, te retribui, e que seu coração continue generoso assim, não por ofertar qualquer coisa material, mas por ser uma pessoa que acolhe aqueles que no tiro esportivo levanta a bandeira desse esporte com o desejo de vê-lo crescer, como é o único propósito meu. Obrigado, amigão. Vamos lá para o vídeo então. Pessoal, esse vídeo é um vídeo que vai falar muito sobre os chumbinhos slug, que são, de certa forma, aqui no Brasil, entre aspas, uma novidade, mas nós vamos saber mais da história e da balística dele. E eu quero agradecer aqui ao Freire Guerra por ter me enviado os chumbinhos slug, para que eu pudesse apresentá-los a vocês no canal. Ele me mandou aqui das variedades que ele tem também o 4,5, não me mandou ainda do 4,5, mas vai me mandar, mas me mandou o 5,5, o 6,35 e o 7,62, que é o ponto 30 das nossas armas de ar. Muito obrigado, eu vou falar mais de você e do seu material aí no vídeo. E será um vídeo feito para quem anda me cobrando aí vídeos com a carabina caçadora, que foi um presentão que o Cleverson me deu. É a carabina mais potente que eu tenho e que eu já vi no calibre 5,5. Os disparos serão feitos com ela com uma configuração de certa forma até baixa de energia, porque ele me mandou 2 martelos, um para dar máxima potência e outro para dar uma boa potência, mas não ser aquela super potência. Nós vamos fazer com aquela potência que aproxima mais as armas que vocês têm aí, para que os disparos aqui, se vocês quiserem reproduzi-los em casa, aí possam ser feitos, para que vocês vejam que tudo que eu vou falar aqui, você pode fazer, que você vai alcançar resultados muito próximos ou iguais, porque isso é uma coisa que nós não temos desejo é embromar ninguém, tá? Então obrigado, Cleverson, por esse fenômeno, essa arma extraordinária que é a caçadora. E o vídeo, só para encerrar aqui, parte vai ser gravado aqui, eu tenho que ir para um lugar de tratamento, parte gravado lá numa universidade lá de tratamento, e nós vamos juntando tudo a minha van e vamos ver o que sair pelo vídeo aí então. A história dos chumbinhos slugs é relativamente recente, muito embora como formato ele já exista há muitos anos, mas só recentemente, mais precisamente de 2005 para cá, é que eles começaram a se popularizar, sobretudo no meio dos atiradores de arma de ar comprimido. Essa popularização se deu com maior incidência nos Estados Unidos e na Europa, devido ao uso mais constante das armas de ar na aplicação de caça e de controle de pragas. Foi exatamente neste segmento que surgiram ou que se popularizaram os chumbinhos slugs, porque os atiradores
começaram a sentir a necessidade de um projétil que pudesse abater caças de porte médio e grande. E dentro dessa necessidade surge e é aperfeiçoado o chumbo slug, que não só tem um formato apropriado para a caça, como também um peso e toda uma dinâmica de entrega e de conservação de maior energia quando do impacto. Esse nome slug, que traduzido quer dizer lesma, não é por acaso. Ele foi aplicado a esse projétil devido à balística que esse projétil requer para mostrar a sua maior eficiência. Porque os slugs são mais eficientes quando são disparados em baixa rotação, ou seja, eles têm um giro spin, que é aquele giro fora do cano, mais lento. E isso só seria possível se alongassem os canos das armas para que o passo da raia fosse um pouco maior, sendo que o ideal para os chumbos slugs é um passo de raia de 1/24, para que, tendo esse passo maior, o RPM, as rotações por minutos durante o voo, fosse mais lento e assim ele tivesse condição de ter máxima precisão, sobretudo as distâncias longas. Então essa lentidão do giro lembrou aos projetistas a lesma e ele ganhou o nome de projétil lesma ou projétil de giro lento. É um projétil que se caracteriza por máximo impacto, sendo capaz, se aplicado corretamente numa arma com uma potência relativamente boa, de abate de animais de porte médio e grande com total eficiência. Aqui no Brasil muitas pessoas produzem. Os que eu estou apresentando para vocês e que me deram condições de fazer esse vídeo são produzidos pelo Freire, do canal Freire Guerra, numa qualidade excelente, em calibres diferentes, que vão desde o calibre 4,5 até o 5,5, como vocês estão vendo aí, com pesos diferentes, um pouco mais leve, um pouco mais pesado, sem saia e com saia, que tem aplicabilidades diferentes, é claro, e é produzido também nos calibres 6,35, que é o calibre .25 de polegada, e o 7,62, que é o calibre .30 das nossas armas de ar comprimido. Chegar mais perto, apesar da arma não estar zerada para esse chumbo, dá para ver aí, ó. Tem 4 no 10 e um só no 9. Grupo muito, muito, muito bom. Eu não sei se você pega o chumbinho lá dentro, não, mas eu vou testar lá, porque tem que chegar nele. Os chumbinhos slug são totalmente diferentes dos nossos chumbinhos convencionais conhecidos como os diabolô. No chumbinho diabolô, o centro de pressão se posta atrás do centro de gravidade do projétil. Por isso ele tem aquela saia, aquela constrição, e então a função da saia é estabilizar o projétil em voo. Isso funcionou muito bem para os chumbinhos diabolô e até hoje mantém eles na linha de frente no que diz respeito à estabilidade durante o voo. Já os chumbinhos slug ocorre uma certa inversão, porque o centro de pressão vem assim, à frente do centro de gravidade, por ele não ter saia. E o que ocorre é que se esse projétil tiver qualquer imperfeição, tiver ficado qualquer vácuo na construção do projétil, gerando uma bolhazinha lá dentro, ou uma má distribuição do chumbo, o centro de pressão não se alinha com o centro de gravidade e ele adquire instabilidade aerodinâmica
batendo de forma lateral no alvo, de acordo com que a distância vai aumentando em relação ao local do disparo, ao cano da arma, ou até girando, como se fosse uma mola helicoidal, que a gente chama de precessão e nutação, induzindo agrupamentos mal feitos. Porém, quando a torção do cano induz a um spin mais lento, por isso que lá fora os canos preferidos são os de 24 polegadas, que tem a torção de 1/24, ou quando o chumbinho é bem produzido, até nos canos que tem uma torção maior do que 1/24, os slugs conseguem excelentes resultados. O Joule Creep é um fenômeno da balística externa, mais precisamente da balística de impacto, no qual se nota que uma mesma arma, disparando dois projéteis de pesos diferentes, com uma diferença não tão grande de velocidade na boca do cano, consegue fazer com que o projétil um pouco mais pesado traga um dano substancialmente maior quando ele impactar o alvo. Ou seja, às vezes no cronógrafo, a diferença de velocidade de um projétil mais pesado para um mais leve é pequena. Porém, não quer dizer que a energia que o projétil mais pesado vai entregar está na proporção da pequena diferença de velocidade. Aí entra o Joule Creep, que é um incremento gigantesco na potência de impacto quando é disparado um projétil com um pouquinho a mais de peso do que o convencional, como veremos na experiência que vamos fazer com o chumbinho slug. Que eu cronografei o chumbo slug e o chumbo convencional. Usei o Gamo Match. Por que o Dr. Ayata usa esse chumbo? Deixa eu variar o fundo aqui um pouquinho para vocês, aqui, embora vai ficar mais escuro. Por que eu uso esse chumbo? Eu uso esse chumbo porque ele é um chumbo comum e baratinho, que a maioria dos atiradores que não podem atirar com chumbo mais requintado podem usar um chumbo desse naipe. Por isso que eu escolho. Se fosse olhar meu desejo, nem esse eu escolheria outro. Mas pensando num teste prático, para que você possa, na prática, pôr em andamento o que você ouve aqui do Dr. Ayata na teoria e ver que eu não estou mentindo para você, eu uso então chumbos assim. Então vocês vão ver cronografando o Gamo Match e cronografando o chumbo slug. Gamo Match. $924. O bom de tudo aquilo que é matemático e que a física explica é que você pode reproduzir com experimentos visíveis, digamos assim, grandezas expressas em números podem ser visualizadas no laboratório de tiro. É claro, quem sou eu para ter um laboratório de tiro? Mas eu vou fazer aqui para vocês verem como o Joule Creep é uma realidade, ou seja, o projétil um pouquinho mais pesado, ainda que ele dê uma diferença muito pequena de velocidade, portanto o cronógrafo mostra que a diferença são pouquíssimos joules. Na hora do impacto,
você vai ver que o cronógrafo apontou como joule no arrasto não pode ser levado em consideração para o joule de impacto. Balística é uma coisa muito linda, eu sei que tem muita gente que não gosta, eu acho isso extraordinário, e eu acho que todo atirador deveria saber, para ele ter cuidado quando ele usa a arma e a munição dele, porque vocês vão ver que um incremento só de 3,56 joules produz uma diferença tão grande de energia lá com o projeto que é mais pesado, que você vai ver que ele produz mais de 50% a mais de energia do que o outro, quando o cronógrafo mostrou nem 10% a mais de energia em joules. Então eu escolhi 3 experimentos para a gente ver aí. Disparar numa placa de MDF. Por que eu escolhi o MDF? Porque é uma madeira extremamente constritora por ser prensamento. Então ela retém muito projétil. Dificilmente um projétil atravessa um MDF. Eu escolhi um pedacinho de MDF com duas reguinhas juntas, presas uma na outra, e disparei com o gamumete de um lado e o slug do outro. Sendo, lembrando a vocês que o slug só está com 3,56 joules a mais de diferença só no cronógrafo do que o gamumete. Mas vocês vão ver na penetração que ele não penetrou só cerca de menos de 10% a mais, não. Ele penetrou mais do que o dobro, vocês vão ver aí, mostrando o perigo do joule creep. Por isso que no airsoft, quando o atirador troca cano, muda o peso da BB, ele tem uma escala de joule creep para ele observar, porque ele acha que ele está só disparando, que ele mudou o cano dele de tal espessura para tal espessura, e mudou a BB de 25 para 30 gramas, que aquilo vai ser só para dar mais precisão. Pelo contrário, o impacto lá pode causar inclusive ferimentos. Então vocês vão ver na madeira, esse aí que é o teste de perfuração. Retirada dos chumbos então aqui da placa, ok? Dá para ver aqui, ó, o tanto de perfuração. Aqui tem um. Eu vou cortar para a gente achar o outro e achar a quantidade de perfuração também, ok? Por certo, esse aqui deve ser o gamumete. Vamos ver o de cá. Pessoal, o projétil está aqui. Dá para ver que vazou uma e praticamente metade da outra. Vocês vão ver que eu disparei também num disquinho de ferro de cerca de 1 libra, de 340 a 380 gramas que ele tem por aí. Coloquei esse disquinho em cima de uma pranchinha de madeira, disparei com o gamumete para ver quanto ele empurra, qual é a força de deslocamento. Lembrando que o projeto tem 1 grama, ele vai precisar de deslocar uma coisa de 340 a 380 gramas. Mais de 300 vezes o peso dele. Do mesmo jeito, de 1 grama, 49, precisar de deslocar uma coisa de 340 a 380 gramas. Cerca de mais de 200% o peso dele. E vocês vão ver o joule creep também no deslocamento, porque também ele vai acertar e ele vai deslocar muito mais o disco de ferro do que deslocou de 1 grama só, dando uma diferença de 3,56 no cronógrafo. Peso deslocado 11 centímetros, tá? Tem aqui uma réguazinha. Esse preto aqui é o 10, o 11 é o que está após ele aqui. O peso está 11 centímetros atrás. Vamos voltá-lo para o mesmo lugar
e proceder o treino, o teste com o slug. O peso dá para ver nitidamente aqui que foi arremessado muito mais para trás. Tá aqui, ó, em 16 centímetros e meio, tá? Eu vou tirar uma foto aqui, é o 16, é o 15, 16 logo após aqui, 16 centímetros e meio. Dá para se ter uma noção aí. O outro veio a 11 aqui, ó. O slug a 16 centímetros. Então dá para ter uma noção aí do tanto que um projétil dispara mais do que o outro. Então eu disparei num alvo de pêndulo, todos os disparos a 15 metros, tá? E vocês vão ver que o Gamomet pendulou uma quantidade e o outro, o chumbo slug pendulou muito mais, mostrando, só frisando e encerrando para vocês verem o experimento aqui, que nós precisamos, quando mudamos o peso dos nossos projéteis, o formato, não basear só em cronógrafo não, porque a balística de impacto é totalmente daquela que é medida, totalmente diferente daquela que é medida no arrasto, que é aquela que o cronógrafo mede. Então vamos ver o Joule Clip em ação aí, para ver como que um pouco a mais de incremento de peso, embora o cronógrafo não mostre, implica numa pancada muito maior lá no alvo. Vamos dar uma olhadinha nos experimentos aí, gravado a 120 fps. Pessoal, são testes simples e eu agradeço a paciência de quem assistiu até aqui. Apesar de balística ser uma coisa linda, eu acho, por exemplo, essencial você conhecer esse detalhe de Joule Clip. Mas é um assunto só para quem gosta. A maioria dos atiradores, isso não é uma crítica não, quer saber de pegar a arma, pôr o chumbinho, apontar e puxar o gatilho, né? Mas eu gosto do tiro um pouco mais erudito, digamos assim, embora esteja longe da erudição da dinâmica do tiro em si. Mas agradeço ao Freire por ter enviado os chumbos, recomendo os chumbos dele sim, fica aí o WhatsApp para quem quiser pedir, e você já viu que você vai ter um chumbo que vai te dar um resultado, embora vai dar quase a mesma potência na sua arma, mas na hora do impacto no alvo, chega-se a mais de 50% em alguns aspectos de resultado lá no alvo. Esse que era o objetivo de todo o vídeo, ok? Agradeço a atenção, um abração para vocês.